Olá, meus amigos. Dando sequência, então, ao vídeo anterior, no qual eu abordava exatamente a história da criação dos cursos jurídicos no Brasil, nós vimos que o dia 11 de agosto de 1827 é uma data comemorativa para o direito, porque foi nessa data que Dom Pedro I, por meio de uma lei de 11 de agosto de 1827, criou os primeiros cursos jurídicos no país. Vimos que esses cursos tiveram início em São Paulo e em Olinda, né? E o curso de Olinda, em 1854, transferiu-se para Recife. E nós vamos ter dois grandes, vamos dizer, celeiros de formação do pensamento jurídico brasileiro no interior dessas duas faculdades, tanto a faculdade do Recife quanto a faculdade de São Paulo, né? Nós vamos ter a escola de Recife muito famosa, na qual imperaram, né, Tobias Barreto, Silvio Romero e outros, né? Então, são duas escolas que vão fornecer grandes juristas, grandes pensadores para o país, né? Tanto São Paulo quanto Recife, e em certa medida elas se rivalizam entre si. Eu também trouxe ao conhecimento de vocês algumas obras que buscaram contar um pouco dessa história, né? Alguns professores que foram professores dessas faculdades e que escreveram obras que se tornaram clássicas, né? No intuito de rememorar, né? São obras de reminiscência, obras que tiveram por objetivo deixar viva a história dessas faculdades a qual pertenceram. Além daquelas que eu citei na vez passada, há uma obra que eu gosto muito, em 2 volumes, aqui uma encadernação muito bonita, do Spencer Van Pree, que foi professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Então ele escreveu uma obra que hoje é clássica. A minha edição aqui é uma edição de 1924, né? Então, Memórias da Academia de São Paulo. Então, nessa obra aqui, eu estou com o 2º volume em mãos. No capítulo 10, eu acho interessante que o Spencer Van Pree vai exatamente falar de uma turma muito famosa, né, da qual surgiram nomes que se tornaram bastante conhecidos no cenário político, jurídico e intelectual brasileiro, né? Então, ele vai falar da turma que exatamente cursou Direito lá na Faculdade de Direito de São Paulo entre os anos de 1866 e 1870. Então, deixa-me ler aqui só um trechozinho dessa obra para logo em seguida dar ao conhecimento de vocês a íntegra da lei de 11 de agosto de 1827 que criou os cursos jurídicos no Brasil. Então, vamos à leitura aqui do Spencer Van Pree. Ele vai dizer, então, nesse capítulo 10, o seguinte: a turma de 1866, 1870, há de ficar para sempre memorada na Academia de São Paulo. Basta considerar que a ela pertenceram Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Antônio de Castro Alves, Sanchos de Barros Pimentel, o eminente advogado, honra e padrão dos advogados brasileiros, Alberto Besamate, ardoroso conservador, que depois se fez republicano, Afonso Augusto Moreira Pena e Francisco Paula Rodrigues Alves, 2 ínclitos presidentes da República, Crispim Jacques Bias Fortes, político mineiro de larga influência, e Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, que foi lente dessa faculdade. Joaquim Nabuco, diferentemente de Rui Barbosa e Castro Alves, se matriculara desde 1866 em São Paulo. A estes se incorporaram a turma do 3º ano, de 1688, ambos vindos do Recife, né? Ou seja, Rui Barbosa e Castro Alves iniciaram o curso em Recife e foram concluí-lo em São Paulo. No caso do Rui concluiu e no caso do Castro Alves, que uma fatalidade o impediu de concluir o curso. Mas continua aqui o Spencer Van Pree. Rui Barbosa continuou desde então aqui os estudos, bacharelando-se em 1870. A Castro Alves
não permitiu a fortuna que chegasse ao termo do curso. Não se formou, todavia. Joaquim Nabuco em São Paulo. Embora estudante festejado e já aclamado, resolveu cursar o 4º ano e graduar-se no Recife, quiçá desejoso de dilatar o círculo de suas relações em Pernambuco, onde tensionava iniciar a carreira política. Interessante que essas duas grandes figuras, né, o Rui vai iniciar o curso dele em Recife e vai concluir em São Paulo. O contrário se dá com esse grande nome, esse grande estadista brasileiro que é o Joaquim Nabuco, que vai iniciar o curso exatamente em São Paulo para concluí-lo em Recife. Então eu vou fazer uma leitura agora, como havia anunciado no vídeo anterior, da íntegra da lei de 11 de agosto de 1827, que criou exatamente entre nós os cursos jurídicos. E eu vou me valer aqui da edição que eu já tinha apresentado no vídeo anterior, que é o livro do Alberto Venâncio Filho, Das Arcadas ao Bacharelismo. Então aqui no capítulo 3 dessa obra, os primeiros anos no qual o Venâncio Filho vai abordar os anos de 1827, né, da lei que criou os cursos, até 1865. Então, logo no início aqui, ele vai falar: Dom Pedro I sancionou a Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, que, como diploma fundador do ensino jurídico no Brasil, merece ser transcrita na íntegra. Então, ele vai fazer essa transcrição que eu vou fazer aqui uma leitura. É uma lei com 11 artigos. Então, vamos à lei. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Nacional decretou e nós queremos a seguinte lei. Artigo 1º. Criar-se-ão 2 cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda, e neles, no espaço de 5 anos e em 9 cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes. Primeiro ano, primeira cadeira, Direito Natural, Público, Análise da Constituição do Império, Direito das Gentes e Diplomacia. Segundo ano, primeira cadeira, continuação das matérias do ano antecedente. Segunda cadeira, Direito Público Eclesiástico. Terceiro ano, primeira cadeira, Direito Pátrio Civil. Segunda cadeira, Direito Pátrio Criminal, com a teoria do processo criminal. Quarto ano, primeira cadeira, continuação do Direito Pátrio Civil. E segunda cadeira, Direito Mercantil e Marítimo. E no quinto ano, primeira cadeira, Economia Política. Segunda cadeira, Teoria e Prática do Processo adotado pelas leis do Império. Artigo 2º. Para a regência dessas cadeiras, o governo nomeará 9 lentes proprietários e 5 substitutos. Artigo 3º. Os lentes proprietários vencerão o ordenado que tiverem os desembargadores das relações e gozarão das mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por inteiro, findo 20 anos de serviço. Artigo 4º. Cada um dos lentes substitutos vencerá o ordenado anual de R$ 800 mil. Artigo 5º. Haverá um secretário, cujo ofício será encarregado de um dos lentes substitutos com a gratificação mensal de R$ 200 mil. Artigo 6º. Haverá um porteiro com o ordenado de R$ 400 mil anuais e para o serviço haverão os mais empregados que se julgarem necessários. Artigo 7º. Os lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão ou os arranjarão, não existindo já feitos, conquanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela nação. Esses compêndios, depois de aprovados pela congregação, servirão interinamente, submetendo-se, porém, à aprovação da Assembleia Geral, e o governo os fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra por 10 anos. Artigo 8º. Os estudantes
quiserem matricular nos cursos jurídicos devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter a idade de 15 anos completos e de aprovação da língua francesa, gramática latina, retórica, filosofia racional e moral e geometria. Artigo 9º. Os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos, com aprovação, conseguirão o grau de bacharéis formados. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos estatutos, que devem formar-se e só os que obtiverem poderão ser escolhidos para lentes. Artigo 10. Os estatutos do Visconde da Cachoeira ficarão regulando, por ora, naquilo em que forem aplicáveis, e se não se opuserem à presente lei. A congregação dos lentes formará, quanto antes, uns estatutos completos, que serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral. Artigo 11. O governo criará nas cidades de São Paulo e Olinda as cadeiras necessárias para os estudos preparatórios declarados no artigo 8º. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 11 dias do mês de agosto de 1827, sexto da independência e do Império. Imperador com rubrica e guarda, Visconde de São Leopoldo. Então, aqui estão os 11 artigos, tão historicamente importantes, que deram ao ensejo, que deram exatamente oportunidade, que formalizaram o surgimento das 2 primeiras faculdades de Direito. Então, aqui algumas curiosidades. Os professores à época, chamados de lentes, deveriam receber um ordenado a que faziam jus os desembargadores e com todas as honras. Vejam só, quanto essa profissão já foi importante no passado, os conhecimentos que eram necessários também dos alunos, deveriam conhecer a língua portuguesa, gramática, retórica, filosofia, mas a própria lei vai criar aqui a possibilidade, no artigo 11, de cursinhos preparatórios, vamos dizer, para que os alunos possam exatamente afiar seus conhecimentos nessas disciplinas para ingressarem no curso de Direito. Outra curiosidade era que a idade mínima para ingressar no curso de Direito eram 15 anos completos. Um aluno com 15 anos completos já podia ingressar nos cursos de Direito. Vou só concluir aqui lendo mais um trechozinho aqui da obra do Alberto Venâncio Filho, que ele vai dizer exatamente, fazer menção ao ministro Visconde de São Leopoldo, que acabou assinando a lei, que foi aquele deputado que lá no dia 14 de junho de 1823, no interior da Assembleia Nacional Constituinte, propôs exatamente a criação das faculdades de Direito. Então, o Alberto Venâncio Filho vai pensar aqui um trecho das memórias desse José Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde de São Leopoldo. Vai dizer ele nas suas memórias: ao tempo deste meu ministério, pertence o ato que reputo o mais glorioso da minha carreira política e que penetrou-me do mais íntimo júbilo que pode sentir o homem público no desempenho de suas funções. Refiro-me à instalação dos 2 cursos jurídicos de São Paulo e Olinda, consagração definitiva da ideia que eu aventara na Assembleia Constituinte em sessão de 14 de junho. Fecha aspas aqui. Então, eram esses mais alguns esclarecimentos que eu gostaria de trazer quanto a esse tema da criação dos cursos jurídicos. Há muito mais a dizer e, quem sabe, em outro momento a gente até
traga algumas informações pontuais ou faça uma abordagem mais aprofundada de uma ou de outra obra, né, de um ou de outro autor. Mas eu gostaria, então, de convidar vocês para os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, curtam o canal, né? Inscrevam-se no canal. Eu espero trazer a vocês nos próximos dias mais vídeos e a minha pretensão é que esses vídeos sejam vídeos que cubram uma certa formação geral e humanística, não só no âmbito do direito. No próximo vídeo eu espero tratar de um tema muito importante ainda hoje, no âmbito do direito constitucional, né? Que é uma corrente de pensamento ainda bem nova, né? No direito contemporâneo, que é o chamado neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, né? Quais são as ideias inovadoras, quais são as importantes mudanças que esse movimento trouxe ou pretendeu trazer para o direito. Isso será objeto das nossas próximas conversas, né? Então, no mais, eu agradeço muito a atenção de vocês, um abraço carinhoso a todos e até o próximo vídeo.